E aí pessoal da net, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya, e hoje a gente vai falar sobre venda de mangá, mais especialmente, né, vendas do mangá Saint Seiya The Lost Canvas, né, esse aqui é o Gaiden 16, né, não vamos falar do Gaiden hoje, vamos falar das vendas do volume extra de The Lost Canvas, volume 2, extra número 2, chamado no Japão de Saint Seiya The Lost Canvas Meiwa Shinwa Bangai Hen, né, inclusive eu tenho um capítulo aqui desse volume, né, publicado na revista Champion Red, né? E eu vou falar sobre essas vendas, se foram boas, se foram ruins, vendas em geral de mangá de Saint Seiya no Japão, logo após a vinheta. Então, gente, é o seguinte, né? O volume 2 do Lost Canvas Bangai Hen, volume extra, foi lançado, né, agora no mês de abril. E assim, vou dizer pra vocês, Saint Seiya normalmente não entra no ranking top 50 do Oricon, tá? E os volumes hoje são muito menores que as vendas dos volumes hoje são bem menores que as vendas do volume antigamente, né? Mas isso não se deve ao fato de Saint Seiya estar pior ou não, tá? Também se deve ao fato de que os mangás do Japão, o Oricon, ele só olha as vendas de mangás físicos. Muita gente já compra digital, né? Tanto que outros mangás como One Piece e outros mangás famosos, apesar de ainda terem sucesso parecido com antigamente, os números brutos parecem menores, né? É normal que isso aconteça, tá? E eu vou falar como que foi, né, as vendas do The Lost Canvas, tá? Gente, Saint Seiya normalmente não fica no ranking, tá? Pra vocês terem uma ideia, o mangá Next Dimension, ele conseguia ficar umas 2 semanas no ranking, já bateu o recorde de 70 mil em 2 semanas. O Lost Canvas, ele conseguia ali, o máximo que ele conseguiu foi 30 mil numa semana, mas depois na outra semana sumia do ranking e a gente não dava pra ver quanto que vendia, né? Sanji Show, se eu não me engano, nunca ficou no ranking, e se ele ficou foi o volume 1 aqui, no máximo, o volume 1, mas eu acho que nem chegou a ficar. Episódio G Requiem, né, que tá aqui, ó, também nunca chegou no ranking. O máximo que a gente teve de Saint Seiya no ranking Oricon foi Lost Canvas e Next Dimension. E recentemente, Re-Rise of Poseidon também tem conseguido ficar no ranking, né? E, bom, gente, Lost Canvas, né, o último volume lançado, né, o Lost Canvas conseguiu ser honrado o suficiente de ter o seu último volume lançado da história e ainda conseguir ficar no ranking Oricon. Não ficou tão bem posicionado assim, mas ficou. E eu vou mostrar o posicionamento dele pra vocês já já. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo dos amigos de vocês que possam ter mais interesse no universo de Saint Seiya, né? No momento mais importante do ano, quando a Saga do Céu está quase chegando, o canal Mundo Seiya é o melhor lugar para acompanhar. E se você quiser ajudar o canal Mundo Seiya de maneira direta, torne-se membro do canal Mundo Seiya para ver análise de capítulos de mangá de maneira antecipada, 24 horas de antecedência, ou até análises futuras de outros mangás, né, relacionados ao universo de Saint Seiya, dos autores de Saint Seiya, que eu vou colocar lá também, mas dessa vez de maneira exclusiva. E se você quiser ajudar de maneira direta, compre esses mangás aqui, né, como esse volume lindo aqui do Lost Canvas Gaiden. Compre esses mangás nos meus links do Amazon que estão aqui embaixo. É só clicar em qualquer um dos links e navegar pelo Amazon, e você compra o que você quiser e me ajuda de maneira indireta. Pessoal, é o seguinte, né? Vocês podem ver aí o posicionamento, né, do Lost Canvas no Oricon, tá? Ele ficou na posição 49 e chegou a vender até o momento quase 8 mil cópias, tá? É pouco, tá? Mas os outros mangás de Saint Seiya, né, o Darkwing, o episódio G Requiem, Saint Maria até agora também, vendem menos, tá? Vamos lembrar também que a leitura de mangá, comprar o volume não é o único jeito de ler o mangá. Então não é porque o volume vendeu mal que as pessoas não estão lendo, tá? A gente não tem acesso aos números da revista, se o mangá está sendo bem lido na revista, se os leitores da revista estão curtindo o mangá e comprando a revista por conta do mangá. Esses dados é só a editora que tem, tá? Infelizmente, né? É claro que mangás que tem, vamos dizer assim, bastante fã fiel, né?
tende a ter seus volumes bem vendidos, né? Mas outros mangás, não, a galera pode ler isso aqui e depois jogar fora, né? E não se preocupar em comprar o volume. O consumo de mangás é bem diferente no Japão, tá? Mas só para vocês terem uma curiosidade, o primeiro volume do Bangai-Hen vendeu 15 mil, tá? O segundo vendeu 8 mil até agora. Mas olha aí, gente, uma curiosidade que eu queria falar com vocês. Esse aí é o mangá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que tá tendo um anime e tá bem feito o anime, tá bem animado, né? E olha as vendas dele, gente, também não é lá grande coisa não, né? Comparado com os grandes aí do mercado, que vendem milhões, né? O 4 Cavaleiros do Apocalipse tá bem fraquinho, nele é a continuação de uma franquia forte, mas Saint Seiya também, né? E, assim, pra ser um mangá que era modinha de poucos anos atrás, continuação de um mangá modinha de poucos anos atrás, ter esse número aí, Next Dimension consegue isso aí sendo continuação de um mangá dos anos 80, né? E eu acho que o Tenkaichen faz mais, hein? Acho que o Tenkaichen vai fazer mais. Então, assim, às vezes a gente subestima um pouco de Saint Seiya dentro do Japão, porque, assim, ele não vai fazer, né, números absurdos, mas ele faz mais do que muita coisa no Japão. Muita coisa que a gente acha que é sucesso, Saint Seiya faz mais que muitas dessas coisas que a gente tem como sucesso dentro do Japão, tá? Então, assim, uma coisa pra gente refletir, né? E parabéns ao mangá Lost Canvas, Meiwa Shinwa Bangai-Hen, por ter lançado o seu último volume, e o último volume do universo The Lost Canvas, que terminou agora em abril. A Shiori Teshirogi falou sobre estar trabalhando numa nova coisa, um novo projeto, e eu devo gravar um vídeo sobre isso, né? Tô só tentando montar mais ou menos como que eu vou falar na minha mente, e logo em seguida, né, eu vou falar sobre isso. Quem tiver empolgado para ver esse vídeo sobre a nova obra da Shiori Teshirogi, que ela comentou, né, escreva aqui, quero ouvir sobre a Shiori, né, para eu saber que vocês viram esse vídeo até o final. Pessoal, muito obrigado, até mais. Tchau.